Feche os seus olhos, vamos orar. Pai querido, nós estamos aqui nesta manhã, na Tua presença. No nome de Jesus, dependemos totalmente da direção do Espírito Santo, para que possa ministrar as nossas vidas, que a Tua palavra revelada venha aos nossos corações. Temos sido muito ministrados, Senhor, nesses dias, por Ti, através de homens, mulheres de Deus, como a apóstola Valnice, Senhor, tem sido um canal de Deus para ministrar as nossas vidas, neste ano que já iniciamos, um ano do reino inabalável. E nós estamos vivendo, Senhor, também um ano de conquista nesse lugar. E neste dia, Pai, nós invocamos a presença doce do Espírito Santo, para que possa trazer às nossas vidas toda a direção, toda a palavra rema, revelada, para que nós possamos cumprir o nosso propósito. Que nesta manhã, os nossos corações estejam abertos, nosso espírito esteja aguçado para receber uma palavra diretiva, uma palavra de mudança, de transformação sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém, amém. Queridos, hoje nós vamos reiniciar, eu diria assim, ou começar uma nova série falando sobre paternidade. No entanto, nesta série nós vamos falar sobre paternidade espiritual. Há algumas semanas, até meses, acho que em novembro, nós ministramos uma série e o tema era Resgatando a Paternidade. Mas nós focamos muito num contexto biológico paterno aqui na Terra. E trouxemos ali, acho que 4 ou 5 ministrações sobre esse tema, num contexto de paternidade biológica, dessa cura de paternidade biológica. A partir de hoje, nós queremos começar falando sobre um contexto de paternidade agora espiritual. E nós vamos ver que para que haja uma paternidade espiritual, precisa haver sim uma restauração biológica, paternidade biológica. E embora a série vá se chamar Paternidade Espiritual, domingo após domingo nós vamos ter um tema de cada ministração. E o tema da ministração de hoje é plantar sementes incorruptíveis. Diga comigo qual é o tema de hoje: plantar sementes incorruptíveis. O que quer dizer isso? Sementes que não morrem, sementes que são eternas, sementes que vão durar até que ela germine e cumpra o propósito. E eu quero começar dizendo que, antes da gente ler um texto que nós vamos ler daqui a pouco, que um dos grandes, mais grandes mesmos, infortúnio no mundo hoje é a falta de pais espirituais verdadeiros. Não estou falando somente, queridos, daqueles que treinam, não estou falando apenas daqueles que preparam os outros, instruem os outros, ensinam essas pessoas, mas também daqueles que são modelos na arte da vida, com sucesso. Ou seja, eu estou falando de pessoas cuja a vida serve de inspiração, serve de modelo para uma geração mais jovem. Quando eu falo que é um infortúnio nos dias de hoje, no mundo de hoje, queridos, essa falta de pais espirituais verdadeiros, são esses pais espirituais que doam as suas vidas, que são modelos, que são inspirações para a sua vida, nesse contexto de passar de verdade aquilo que essa pessoa, esse pai espiritual vive e passa para a geração mais jovem. Não apenas pessoas que ensinam, que instruem, que traz direções, não é isso. Eu estou falando de pais e mães espirituais que fazem parte da vida dos seus discípulos. Eu quero que vocês foquem nisso. Mães, pais espirituais que fazem parte da vida dos seus
discípulos. Aliás, é sobre esse assunto que nós vamos nos debruçar por um tempo, daqui para frente. Por quê, pastor? Peraí, pastor, mas o senhor está... Esse é um ano, né, do reino inabalável, esse é o ano da luz do mundo, esse é o ano da conquista, e o senhor começa no primeiro culto praticamente do ano falando sobre paternidade espiritual. Sim, por quê, queridos? Porque a paternidade espiritual, o cuidado com as outras pessoas, é o que fará com que esses frutos que nós vamos, através da conquista, trazer para um reino inabalável e fazer com que esses frutos permaneçam. Se não houver uma paternidade, uma maternidade espiritual, um cuidado espiritual para com as pessoas que Deus vai nos enviar, as pessoas simplesmente elas não vão permanecer. O pastor César fala que são as pessoas que entram pela porta da frente e saem pelas portas do fundo ou de trás, porque não existe consolidação, não existe cuidado, e esse cuidado acontece porque não existe paternidade espiritual. Nós precisamos, queridos, nesta geração, de sermos filhos espirituais e pais espirituais. Nós vamos entender um pouquinho sobre isso. Quem aqui tem nos acompanhado, né, também pelas redes sociais, e ouviu as nossas ministrações sobre o resgate da paternidade, já sabe que é evidente, queridos, muito evidente na atual sociedade, a falta de um exemplo de um pai biológico na vida dos seus filhos. Foi isso que nós falamos muito no ano passado. É evidente hoje a falta de um pai na vida de muitas crianças e na vida de muitos homens e mulheres que já não são crianças, que já são adultos, mas nunca tiveram uma paternidade biológica, nunca foram amados, nunca foram aceitos, compreendidos, cuidados. No entanto, o foco a partir de agora será não a falta de um pai biológico, mas sim a falta de um pai espiritual na vida do discípulo. Motivo esse que também, infelizmente, tem custado muito caro à igreja nos dias que nós estamos vivendo. A falta de paternidade, queridos, tem feito com que muitas pessoas, elas não permaneçam, porque não há cuidado. Só que também, por outro lado, Deus ele tem sido tão gracioso conosco, que infelizmente tem muitas pessoas que não ficam, não permanecem, não é por falta de paternidade, mas é porque não tem uma aliança, não são aliançadas. E Deus é tão gracioso conosco, que nós somos uma família de aliança. De que nós somos uma família de aliança. Amém? Nós somos uma família. A Insegec é uma família de aliança. Nós vamos investir, queridos, um tempo ministrando sobre esse assunto. Que assunto? Um assunto que fala de cristianismo sem os pais espirituais. Sim, nós estamos vivendo um cristianismo sem pais espirituais. Mas pastor, eu nunca ouvi falar sobre isso. Nessa série, nós vamos ouvir tanto na palavra, que está tudo nas escrituras, de homens que eram pais espirituais, filhos que eram pais espirituais. E a minha intenção, a nossa intenção, a intenção que o Espírito Santo colocou no meu coração durante esse tempo, queridos, é inspirar você que me ouve, primeiro a se levantar como um verdadeiro filho espiritual. Ou seja, para que a gente se torne um pai espiritual, primeiro eu tenho que ser um filho espiritual. Tem que ser curado, tem que ser amado, tem que ser compreendido. E ao mesmo tempo, essa série, ela vai servir para inspirar você, que já é um filho espiritual, a se levantar e assumir então uma responsabilidade de orientar os seus filhos, então agora como pais espirituais no Senhor. Amém? São essas duas coisas que o Senhor vai tratar conosco nessa série. Eu ser um filho espiritual. O que é eu ser um filho espiritual? É eu me submeter a Deus através dos meus pais espirituais.
é eu me submeter a Deus, é eu ser um filho obediente, é eu estar com o coração disponível a obedecer, a crescer, a romper. Se nós não passarmos por esse primeiro estágio, queridos, de obediência, se nós não passarmos por esse primeiro estágio de submissão a nossas lideranças, nossos pais espirituais, nós nunca seremos pais espirituais, porque um péssimo filho, normalmente a tendência é que ele seja um péssimo pai. Se ele for um bom filho, a tendência é que ele seja um bom pai. E esse é o nosso desejo nessas séries. Agora, antes de prosseguir, deixe-me aqui dizer que o princípio da paternidade espiritual, como assim? Paternidade espiritual tem um princípio? Sim. Qual é o princípio? O princípio da paternidade espiritual é guiar alguém espiritualmente. É isso que a paternidade espiritual faz. Agora, esse princípio, queridos, que é o ato de guiar alguém espiritualmente, lá vem, não é apenas para os homens. Por quê? Essa verdade, queridos, aplica-se também, segundo as Escrituras, às mulheres no corpo de Cristo, da mesma forma que aos homens. Porque, basicamente, guiar é ser um progenitor espiritual de alguém mais jovem no Senhor. E isso não está relacionado a ser um homem ou a ser uma mulher. A ideia aqui é que todos os membros da igreja, sejam eles homens e mulheres, à medida que amadurecem no Senhor, tornem alguém que sejam mais, que vai crescendo no Senhor, ele se torne mais experiente e possa então tomar alguém que é mais jovem, alguém que é menos experiente nas questões espirituais, e esta pessoa comece a conduzi-lo em direção à maturidade, ao crescimento. E isso está relacionado a homem, e isso está relacionado à mulher. E de fato, se você observar no livro de Tito, eu estou me subindo aqui esse texto, Tito capítulo 2, versículo 3 e 4, o apóstolo Paulo, ele traz uma palavra, na verdade, de exortação, em que as mulheres mais velhas deveriam ser exemplo das mais jovens. As mulheres mais velhas deveriam ensinar as mais jovens. Está lá escrito em Tito, capítulo 2, versículo 3 e 4. Então, esse é o ato, é o princípio da paternidade espiritual. Agora, sendo assim, eu digo uma coisa aqui, minhas irmãs preciosas, mulheres, tenham em mente de que, embora eu vá durante essa série, ou a gente sempre usa, e eu vá usar de uma forma assim muito predominantemente o termo masculino paternidade, embora eu vou falar muito paternidade e não maternidade, o princípio aplica-se igualmente tanto a homens quanto a mulheres. Amém? Então nós podemos dizer, queridos, que a princípio de todo, com essa curta introdução que eu estou fazendo aqui, nós podemos dizer então que a paternidade espiritual bíblica, o que ela é? O que é uma paternidade espiritual bíblica? A paternidade espiritual bíblica, queridos, é um vínculo relacional, é um vínculo de relacionamento, onde um cristão que se sente profundamente ligado e comprometido a ajudar um outro cristão a amadurecer na sua vida com Deus. Paternidade espiritual é quando há um relacionamento e eu vou ajudar esta pessoa mais nova a crescer no Senhor, a crescer em Deus. Com essa introdução, queridos, eu pergunto aqui, qual é a primeira coisa então que os pais fazem? Como assim, pastor? Embora a gente vá focar bastante nessa questão da paternidade espiritual e não no contexto biológico, mas
Entenda um pouco, uma coisinha aqui, ó. A primeira coisa que os pais fazem quando eles se casam vem aquele desejo de criar, de estabelecer uma família. Ou seja, eles vão então fazer o quê? Produzir filhos. Não sei se eu posso usar esse termo produzir, mas vamos talvez mudar por gerar. Ele vem gerar filhos. Os pais, a primeira coisa que os pais fazem é gerar filhos. Pais naturais produzem ou geram filhos no sentido físico. E pais espirituais, queridos, geram o quê? Filhos espirituais. Significa que se eu não estou gerando, é porque eu não estou sendo um pai e um filho, uma mãe espiritual. Os pais geram filhos biológicos. Nós, como pais espirituais, a primeira coisa que nós temos que fazer é gerar filhos. Gerar esses filhos. E seguindo, então, nós vamos ler agora um texto em que o apóstolo Paulo, ele usa uma linguagem muito específica, quando ele fala a alguns irmãos que estavam lá na igreja de Corintos. Eu quero ler com vocês 1 Coríntios capítulo 4, versículo 14 a 17, que inclusive será um texto dessa série. Nós vamos estudar muito esse texto. Diz o seguinte, versículo 14: eu estou lendo na NVI, não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas. Ele estava falando isso a alguns irmãos ali da igreja de Corinto. Mas eu procuro adverti-los como o que ele diz? Como meus filhos amados. Olha o termo que ele está usando. Versículo 15. Embora possam ter 10.000 tutores, em Cristo vocês não têm muitos pais. Pois em Cristo Jesus, olha o que ele disse: eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Versículo 16. Portanto, suplico-lhe que sejam meus imitadores. Por esta razão estou lhe enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor. Aliás, vou fazer uma pausa aqui. Paulo, ele só chama 3 pessoas na Bíblia de meu filho. Nós vamos estudar isso durante essa série. E uma delas é Timóteo. Ele diz: meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhe trará lembrança a minha maneira de viver em Cristo, de acordo com o que eu ensino por toda parte em toda a igreja. Olha o que esse meu filho amado fará: ele trará lembrança da minha maneira de viver. No versículo 16 ele estava suplicando que eles imitassem ele. Vocês têm que me imitar. E agora ele está falando: esse meu filho que vai me imitar, ele trará lembrança, ele vai falar para vocês sempre da minha maneira de viver em Cristo, de acordo com o que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas. Esse texto é muito profundo. Nós não temos tempo hoje, nós vamos só começar aqui, sabe? Mas nós vamos entender isso, queridos. Isso é algo muito poderoso, muito profético, muito de Deus, muito lindo. Antes de tudo, é assim que as pessoas tornam-se pais espirituais. Como? Ganhando almas para Cristo. Primeira coisa, queridos, para que eu e você nos tornemos uns pais e mães espirituais, nós precisamos ganhar almas para Cristo. Quando, pastor? Ao compartilhar o Evangelho. É o que está escrito, e nós vamos ver aqui no versículo 15, Paulo diz assim: pois em Cristo Jesus eu mesmo gerei por meio não é por meio de notícias, de televisão, por meio de jornal, de revista, por meio de informações, de teologia, de conhecimento, de revelações, de profecias, de não sei o que a gente vê hoje, tanta coisa que às vezes a gente acha que tem que falar. Não, Paulo diz que gerou as pessoas por meio simples assim, do Evangelho. Só isso, do Evangelho.
Se a gente seguir aqui, queridos, a gente vai ver, falando um pouco de Jesus. Jesus, ele explicou essa mesma verdade quando ele começou a falar com Nicodemos. Essa semana, a minha filha, ela chamou eu e a pastora Priscila e nós começamos a nos expor a uma série. Eu não lembro o nome da série agora. É uma série muito importante, uma série bíblica, contando a história de Jesus. E a gente assistiu 2 episódios dessa série. E é Chose, é isso, filho? Chose, isso mesmo. Exatamente. Ela tem que colocar lá no tablet, do tablet vai para a TV e tal, é todo, porque eu não sei em que. Eu sei que nós começamos a assistir essa série. E o início de tudo fala desse homem chamado Nicodemos, um doutor na lei, né? Um homem muito conhecido, um homem sábio. Mas Jesus, ele explica essa verdade que Paulo estava falando de gerar filhos espirituais, da mesma forma como Jesus estava falando para Nicodemos quando ele disse assim: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Como assim? O cara era um doutor da lei. E Jesus chegou para falar do Evangelho. Ele não queria falar de lei, de conhecimento, de instrução, de tanta revelação. Contudo, queridos, para que o Espírito Santo ele possa realizar a obra da regeneração na vida das pessoas. Vamos supor aqui Paulo, para gerar o Espírito Santo para gerar vida regenerada na igreja de Coríntios. Jesus para, aqui falando que o Espírito Santo precisava gerar regeneração na vida de Nicodemos. A Bíblia fala que é preciso existir um certo elemento na vida de uma pessoa para que o novo nascimento aconteça. Que elemento é esse? O Espírito Santo. O Espírito Santo precisa de algo para operar na vida dessa pessoa. E que algo é esse, queridos? Diga comigo, uma semente. A semente da palavra de Deus. Para que o Espírito Santo possa gerar vida na vida de alguém, o Espírito Santo precisa de uma semente, precisa de uma palavra. Se essa semente não for colocada, o Espírito Santo não tem como agir. O Espírito Santo não tem como operar. A apóstola Valnice tem uma frase muito conhecida que diz que da união entre o Espírito e a palavra, vida é gerada. Da união do Espírito Santo e a palavra, vida é gerada. O Espírito Santo precisa de uma semente para gerar vida nas pessoas. Eu quero ler um texto com vocês, está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, agora na versão Almeida, revista e corrigida, que diz assim: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Olha só, sendo de novo gerados. Por que de novo gerados? Porque eu já fui gerado uma vez. Minha mãe gerou com meu pai e nós nascemos biologicamente. Só que o apóstolo Pedro agora ele diz assim: sendo gerado de novo. Então existe um segundo nascimento. E esse segundo nascimento é espiritual. Só que como esse segundo nascimento acontece? Ele acontece não de semente corruptível, não de semente biológica, não da semente do pai e da mãe, porque Nicodemos perguntou assim: é necessário eu nascer de novo, entrar no ventre da minha mãe e nascer outra vez? Pedro diz: não, vocês não vão nascer de novo de semente corruptível, mas da incorruptível, que é a palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Amém, queridos? É dessa palavra. Agora, para que essa semente seja plantada no coração de alguém,
Aí vem um outro elemento. Deus precisa de um outro elemento. E que elemento é esse? Você disse corretamente, Alexandra. Qual é? A pessoa precisa? Então diga assim: esse elemento sou eu. Esse elemento somos nós. Queridos irmãos, nesta manhã, eu e você precisamos sair daqui, já entendendo nesse primeiro culto desse domingo, desse ano, que você precisa, e eu, semear a palavra para que as pessoas nasçam de novo. Como Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 15, as pessoas são geradas pelo Evangelho. Da união, o Espírito Santo só pode gerar vida na vida de uma pessoa através da palavra, que é um elemento que o Espírito precisa para gerar vida. Agora, para que essa palavra caia no coração de alguém, Deus precisa de um outro elemento, e esse elemento somos nós. Significa que se eu e você não fizermos a nossa parte, Deus, o Espírito Santo, Jesus, Ele não tem com o que fazer. Eles vão ficar aguardando. Essa missão Deus não deu aos anjos, a ninguém. Deus deu a mim e a você. Nós somos os agentes de mudança nessa terra. Nós que vamos ser canais de Deus para que essas cadeiras sejam cheias. Eu e você somos esses elementos. Então, pais espirituais plantam semente, assim como os pais naturais. Se a esposa ficar grávida, estou lembrando de uma coisa aqui, o marido ele não vai ficar pensando ou perguntando como que isso aconteceu, ele sabe como aconteceu. Agora, esperar que as pessoas sejam salvas, ou seja, geradas espiritualmente, sem plantar sementes da palavra de Deus no coração delas, escute isso, queridos. Esperar que as pessoas sejam salvas, esperar que as pessoas conheçam Deus, esperar que as pessoas sejam geradas espiritualmente, sem plantar a semente da palavra no coração das pessoas, é a mesma coisa que o marido e a mulher ficar orando o tempo todo por um bebê e não tiver relação sexual. Não adianta eles ficarem orando, eu quero um bebê, 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 eu quero vidas novas, vidas novas, vidas novas, vidas novas, vidas novas, vidas novas, Senhor, vidas novas, cadeira cheia, 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 cheia. Mas se esse casal não parar um pouquinho e falar assim, vamos fazer esse filho acontecer, vamos ter uma relação sexual para que ele venha à luz. Se esse pai espiritual não parar um pouquinho e falar assim, vamos lá falar para o meu amigo, para o meu vizinho, para o meu colega, para a minha amiga, para o meu parente, irmãos, as vidas não vão ser geradas. A primeira coisa que um pai espiritual faz é plantar semente. Nós precisamos plantar sementes. Os seres humanos, eles só podem tornar-se pais naturais pelo ato de plantar uma semente natural. E nós somente podemos nos tornar pais espirituais quando nós plantamos sementes incorruptíveis. Não existe outra maneira. Eu quero aqui contar uma historinha para vocês. Meu papai deve estar assistindo nesse momento. A propósito, abrindo um parênteses bem curtinho, daqui a pouco terminando o culto, depois de quase um ano sem ver meu papai, e o meu coração está muito apertado, nós vamos sair de viagem. Eu quero passar uns dias na casa dos meus pais, para a glória de Deus, amém? Sem terminar o culto, nós já vamos sair, chegar lá hoje à noite, em umas 10 da noite talvez, bem longe, umas 8 horas, pouquinho dirigindo, mas a gente chega lá hoje. Talvez meu papai esteja assistindo agora. Um dia, queridos, um professor da rede de crianças, escute essa história. Esse professor estava ministrando às crianças
E ele entregou um copo para as crianças, e dentro desse copo era um copo de isopor, e ele estava cheio de terra. Imagine isso. E aí ele falou para as crianças sobre a palavra de Deus funcionar como uma semente, que para crescer e produzir, como a palavra de Deus funciona, aquilo como a semente promete. Olha o que o professor estava falando, a semente tem vida dentro dela. Então o professor estava ensinando, deu um copinho para a criança, colocou ali terra, né? E ensinou que, primeiramente, para que essa semente, ela nascesse, essa criança, ela precisaria plantar a semente no copo. E era isso que o professor estava falando, que para que, primeiramente, a palavra crescesse no coração das pessoas, as crianças deveriam plantar uma palavra no coração das pessoas. E aí, foi muito interessante que todas as crianças, elas plantaram as sementes nos seus copos. E aí o professor disse para que as crianças levassem os copos para casa e os colocassem na janela de suas casas, onde pudesse ter sol, onde pudesse ter luz. E eles deveriam simplesmente todos os dias regar aquela semente regularmente, a fim de acompanharem o nascimento e o crescimento daquela plantinha. Uma das crianças, eu estou vendo ali, ela está toda, a Manu está toda olhando para o pastor aqui, focada, né, Manu? Uma das crianças, ela estava muito, mas muito animada com essa explicação de como que a palavra ia crescer no coração das pessoas, através de uma sementinha. E aí, ela chegou, pegou o copinho, saiu da escolinha, da classinha, levou para o papai e mostrou. O papai foi para cá, elas foram para casa, contou ali como seu pai, o que ela havia aprendido na aula, e como é que o professor, né, tinha dado toda a instrução. E ela chegou em casa e começou a regar a semente, e deixou o copinho lá na janela, onde tinha luz. Na manhã seguinte, o que aconteceu? A criança correu lá para a cozinha para ver o seu copo, mas para o seu desapontamento, nada estava crescendo. Na manhã seguinte, não tinha nada acontecendo. E aí ela, papai, vamos desenterrar essa semente, vamos ver aqui o que está acontecendo, ela não está funcionando. Aí o que o papai disse? Calma, filha, leva tempo, dê tempo, né? As sementes precisam de tempo para crescer. E todos os dias, papai e o filho seguiam nessa mesma rotina. Passou mais uns dias, a criança chegou e disse, papai, não está funcionando, vamos desenterrar, vamos ver o que está de errado com essa semente. E a repetida resposta do papai era, calma, filho, dê tempo, se nós desenterrarmos, nós vamos matar a semente. Mas o tempo passou, e depois de 2 semanas, olha isso, como nada acontecia, a curiosidade venceu o pai e disse, tem alguma coisa realmente errada. 2 semanas já era para a semente ter nascido, por que não nasceu? E aí ele chamou o filho e disse, olha, filho, realmente a semente já deveria ter nascido, crescido, e como não aconteceu até agora, vamos fazer o seguinte, vamos desenterrar para ver o que está acontecendo. E aí, derramaram toda a terra ali na mesa da cozinha, né? Pegaram o copinho, desenterraram, e aí de uma forma muito metódica, papai e o filho começaram a mexer na terra, procurar o grão que havia sido plantado. E depois de muito tempo, queridos, sabe o que aconteceu? Não encontraram nenhuma semente. E aí perguntou assim para o filho, filho, cadê a semente? Queridos, a história é muito interessante, que o filho olhou para o papai, deu uma gargalhada, sorriu assim, sabe, disse, papai, eu acho que eu esqueci de plantar a semente.
E aí, pai e filho começaram a rir ali, diz, caca, né? E como assim, filho, você esqueceu de plantar a semente e tal? E depois de uma boa gargalhada, pegaram aquela terra, aquele copo, jogaram no lixo. Moral da história é a seguinte, queridos. Qual é a moral? Você não pode esperar que uma planta cresça, nasça e cresça, onde a semente não foi plantada. A gente não tem como esperar que as vidas conheçam a Deus se a gente não plantar e gerar elas, como Paulo diz pelo Evangelho. Nenhuma planta vai crescer. Se a gente, queridos, não plantar sementes este ano, no final do ano nós vamos chegar com a mesma quantidade de pessoas. Com a mesma. Não adianta o pai e a mãe orar para ter um filho se eles não fizerem a parte deles. Não adianta a gente orar se a gente não fizer a nossa parte. Eu e você não podemos esperar que uma pessoa seja salva se a semente da palavra de Deus não ter sido plantada no coração dessas pessoas. De forma alguma, nada vai acontecer. Nós sabemos sim que é Deus quem dá o crescimento, como a Bíblia diz. Mas a Bíblia também diz que um planta, um rega e o outro cuida. Deus dá o crescimento desde que haja alguém plantando, regando e cuidando. O crescimento não vem se a gente não plantar, se a gente não regar e se a gente não cuidar. A semente tem que ser plantada. Deus dá o crescimento, mas a semente tem que ser plantada. Deus é quem vai receber a glória. Não é nós que vamos, agora a nossa igreja tem, não, nada disso. É Deus quem vai receber a glória, mas a semente tem que ser plantada. É Deus quem dá a recompensa, mas a semente deve ser plantada. Em outras palavras, toda a honra, toda a glória é de Deus, mas nós temos que fazer a nossa parte, para ser pais espirituais. Então, queridos, seguindo essa linha de pensamento, diga comigo, sementes levam tempo para crescer. O que eu quero dizer com isso? Se você semeia, o que não é o caso dessa criança da história que eu contei, ela não semeou, mas se você semeia e não vê resultados imediatos, não fique desapontado. Por quê? Porque toda semente germina, toda semente dá fruto. Um agricultor não desanima depois que semeia uma semente no solo. Papai me ensinou muito isso. Aliás, ele se alegra. Depois que ele conseguiu colocar a semente no solo, ele fica feliz porque ele sabe que tão certo como ele colocou aquela semente na terra, uma colheita está a caminho. Se eu e você, queridos, sermos instrumentos de Deus e colocar uma semente na terra, ela virá. Domingo passado, eu recebi uma mensagem antes do culto da Fernanda Aleixo. E ela me escreveu dizendo, pastor, eu não vou lembrar as palavras dela, eu estou muito feliz, porque no dia que nós saímos para entregar os folhetos, para convidar as pessoas para festas, eu abordei uma pessoa, uma mulher, e essa mulher entrou em contato comigo, e eu convidei ela, e ela vai estar no culto hoje. Resumindo, eu cheguei aqui no culto domingo passado, era às 17h30, eu cheguei bem mais cedo para ver como estavam as coisas. Quando daí a pouco chega uma pessoa e ela começa a se apresentar e disse, eu sou a convidada da Fernanda. Eu a conheci, ela sentou bem onde está o Marcos aí, onde você está, Marcos? E aí depois a Fernanda chegou, foi até lá e tudo. Agora, por que essa senhora veio? Porque a Fernanda ficou orando sem parar? Porque a Fernanda teve um contato, falou com ela, conversou, convidou para que ela estivesse aqui. Se você compartilhar de Cristo com as pessoas e ninguém responder, não significa que é um fracasso, queridos. Você está fazendo o que é necessário para uma colheita. Vai dar fruto. Há poder na semente, mas aquele poder que está
como que se tivesse trancado dentro da semente, fica trancado até que você coloque essa semente no solo. Dentro da semente tem um poder, dentro da semente há poder, e esse poder só vai ser aberto no dia que a sementinha for colocada no coração da pessoa. Ela nasce, explode, e a pessoa vai começar a ver a luz de Deus. Se ninguém plantar a semente, a colheita é impossível. Jesus disse algo no livro de Marcos, capítulo 4, 14. Vamos ler aqui, 4, 14, o 30 ao 32, olha só. O que semeia a palavra, e dizia: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola representaremos? É como um grão de mostarda que, quando semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra, mas tendo sido semeada, cresce e faz a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves dos céus podem animar-se debaixo da sua sombra. Sabe o que esse texto nos ensina, queridos? Que quando a semente é plantada, ela nasce, ela cresce. A informação inteira para a planta está onde? Está contida, está dentro de uma pequenina semente de mostarda. A sua forma, a sua cor, a fragrância estão todas encerradas dentro dessa sementinha. Quando ela é plantada, aquele poder é liberado. A cor, a flor, a fragrância, o cheiro, o tamanho, a identidade da flor, tudo aquilo, o poder que estava dentro daquela sementinha, tudo vem à tona. Quando é plantada a palavra de Deus, queridos, ela começa a crescer. E da mesma forma como essa sementinha que foi usada aqui, Jesus falando de eu estive em Israel e eu vi uma plantação, seu Francisco, dessa semente aqui que Jesus fala, de mostarda, mas muitos pés de mostarda, coisa mais linda, enorme, desse tamanho assim, ó, uma sementinha que você pega assim, você quase nem vê, olho nu, uma sementinha dá um pé, queridos, com milhares de sementes de mostarda. E aí, tão interessante, que eu passava, tinha umas plantações que estavam nascendo, algumas já estavam grandes e outros lugares já tinha, a semente já estava, a planta já estava seca, já produzindo o grão. O que eu quero dizer com isso, queridos? Eu vi quando um pé de mostarda, ele estava nascendo lá, e ele vai rompendo a terra, e às vezes vai até empurrando assim as pedrinhas, para que ele venha à luz, porque esse grão de mostarda diz que é a maior das hortaliças, ela cresce tanto, que não tem pedrinha, não tem nada que segure o seu caminho, ela vai criando maneiras de romper, de crescer, ela vai empurrando as pedras no caminho, entre ela e a luz, e ela empurra em direção ao céu, ela quer crescer, ela vai se estendendo, e eu, olhando aquelas que estavam nascendo, depois vendo as outras, chega um momento que ela estava enorme, é a mesma coisa que ela dissesse assim: eu estou aqui, cheguei, eu vim cumprir o meu propósito. Irmãos, da mesma forma, quando nós plantamos a palavra de Deus, o poder de transformar uma vida, a cor, a fragrância, o cheiro da palavra de Deus, começa então, que estava encerrado, que estava guardado aqui dentro, atrás dessas letras, começa a crescer, começa a criar vida, e uma vez que ela alcança o solo do coração humano, ela começa a operar, ela começa a empurrar, da mesma forma como a plantinha do pé de mostarda começa a empurrar as pedras, essa palavra começa agora a empurrar o pecado que estava dentro da pessoa, ela começa a empurrar a sujeira, ela começa a tirar todas aquelas coisas que estavam impedindo ela para fora, e começa a transformar essa pessoa numa nova criatura em Cristo Jesus. E essa nova criatura vai chegar um momento, queridos, que ela vai olhar assim para a luz do sol, que é o Senhor mesmo Jesus, e vai dizer: eu estou aqui,
mas não por ela mesma. Ela vai dizer assim: eu estou aqui, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Tudo isso vai acontecer no dia que eu e você plantarmos essa sementinha. Agora, não importa, irmãos, se você e eu somos pessoas eloquentes para nós compartilharmos o Evangelho, ou se você é um tipo de pessoa que tropeça em todas as palavras que você diz. Não importa. Por quê? Porque o poder não está em você, o poder está na semente incorruptível da palavra. O poder não está na nossa apresentação, da forma como eu vou apresentar a palavra. Não, o poder está na semente, na palavra. Deus não está perguntando, querendo saber se eu sou formado em teologia, pós-graduado, doutorado, PhD em Bíblia. Não é isso. Deus, Ele está interessado não na sua apresentação. Ah não, porque eu vou falar lá para o meu vizinho, ele é uma pessoa muito culta, então eu vou ter que chamar ele em casa para fazer um café de $1 bilhão e não sei o que e tal, para depois, não. Deus não está, queridos. O poder não está na nossa apresentação, o poder está na semente. Eu disse ainda há pouco, meu pai, atualmente, ainda hoje, é agricultor, e ele cresceu trabalhando num sítio, e ele acabou, claro, criando os filhos. Nós fomos criados com o sustento do seu trabalho. Papai nos criou cuidando do sítio, e isso significa que realmente, papai sabe fazer como as coisas crescerem, queridos. É incrível, papai tem uma mão para plantar as coisas. O que meu pai planta, cresce. Nasce, cresce e frutifica. E eu posso lhes garantir que realmente ele é um senhor especialista em plantar as sementes e a semente nascerem. Mas sabe de uma coisa? Eu tenho pensado e eu começo a refletir, eu sempre uso essas comparações, essas analogias com meu pai, com o agricultor. Aliás, se você olhar na Bíblia, era uma das coisas que mais Jesus usava, era o poder da agricultura para semente, lavrador, agricultor. Eu sou o ramo, eu sou a videira, vocês são o ramo, meu pai é o agricultor. Jesus sempre usava esses exemplos. Mas voltando à questão do meu pai, ele sendo um homem especialista em plantar, por ter já 70 e poucos anos, cuidando, plantando e fazendo tantas coisas. Sabe de uma coisa, queridos? As sementes que ele planta, nascerão da mesma forma com as sementes que você planta e nunca foi um agricultor. Como assim? Se você e meu pai ficar lado a lado no campo plantando sementes, meu pai lá com todas a roupinha dele, né? Papai tem um jeitinho dele, ele levanta 5:30 da manhã, 6 horas. Papai, esses dias eu liguei para ele, ele disse: filho, disse: que foi, papai? Ele conta as histórias dele. Ele disse: seu irmão, meu irmão é caminhoneiro, estava entregando. Meu irmão entrega produtos, adubos, essas coisas nas fazendas com caminhão, produtos agrícolas, tal. Seu irmão foi entregar um produto numa fazenda e chegou lá, o dono da fazenda tinha um cabritinho, pititiquinho, e a mãe do cabritinho deu à luz a 3 carneirinhos e deu, acho que mastite eu não sei, que no peitinho da mamãezinha lá, o peitinho empedra, o leite fica empedrado. 2 carneirinhos já haviam morridos, e agora só tem um. E aí, o dono da fazenda perguntou para o seu irmão se ele não queria o carneirinho, e ele estava com o meu sobrinho menorzinho. Ele: não, eu quero. E o meu sobrinho levou o carneirinho para casa. E aí, chegou lá, meu sobrinho não vai cuidar de carneirinho, coisa nenhuma. Para quem que sobra? Para o meu pai. Aí meu sobrinho catou o carneirinho e levou para o meu pai, e o meu pai disse assim: filho, o carneirinho está tomando 1 litro de leite por dia. Ele disse:
graças a Deus que a vaca tal, as vacas do meu pai tudo tem nome. Já a vaca fulana de tal deu cria. E agora está dando leite. E aí, se não fosse isso, eu tinha que comprar 1 litro de leite todo dia para o carneirinho. Mas agora ele está tomando 1 litro de leite todos os dias. Papai levanta 5h30 da manhã para ir lá tirar o leite da vaquinha. Tem 70, esse ano vai fazer 73 anos. E aí ele tem as roupinhas dele, a bota do sítio. Então, se você se colocar ao lado do meu pai e for plantar semente, jogar semente em algum campo, papai está lá todo com a roupa dele, com as botas do sítio dele, e você vai desse jeito aí, Marção, com a sua roupa da cidade, urbano, tênis, não precisa colocar nada da roupa lá do meu pai. Tenha certeza, queridos, que as sementes que você está plantando, ela não vai dizer assim, espera um pouco, essa pessoa aí, o Márcio, lá da cidade, com essa roupa dele própria, que não é de sitiante, olha só o sapato que eles estão, olha a sandália da Sirlene, né? Não, ela não é sapato propícia para o sítio aqui e tal, ela é lá da cidade. Nós não vamos nascer porque ela é da cidade. E o seu Devanir é aqui do sítio, então nós só vamos nascer para as pessoas que são aqui do sítio, mas para... Vocês acham que é assim que acontece, queridos? Não, de forma alguma. As sementes não fazem acepção de pessoas, elas nascerão tanto para o meu pai, quanto para você. Elas nascerão tanto para o meu pai, que é um agricultor, quanto para você e eu, que nós não somos agricultores. Por quê, pastor? Porque o poder não está no meu pai e nem em você. O poder está na semente que eu, você e o meu pai está plantando. Amém? Está em nós. É claro que saber cuidar da planta que vai nascer é uma outra coisa. Com certeza as habilidades do meu pai superarão as minhas habilidades hoje. Não tenho dúvida disso. No entanto, como eu disse, isso é uma outra coisa. Isso não tem nada a ver com plantar sementes. Isso não tem nada a ver, queridos, com jogar a semente na terra. E sim como cuidar da semente que nasceu. Ou seja, isso que nós estamos falando hoje, queridos, tem a ver com um degrau da escada do sucesso chamado ganhar. O ganhar, ele não faz acepção de pessoas. Levar as pessoas para a universidade da vida não é um papel do pastor dos 12 ou da apóstola Valnice, de gente, não. É de todos nós. Ganhar, lançar a semente incorruptível é um papel de todos nós. O primeiro degrau da escada do sucesso é esse. Agora, consolidar, que é o segundo degrau da escada do sucesso, que nós não vamos falar sobre isso hoje, é algo lá para frente, que ainda vai estar dentro dessa ministração também. Agora, essa analogia, essas comparações que eu acabei de fazer aqui, queridos, com relação ao meu pai e uma outra pessoa plantando semente, o mesmo é verdade para o plantio ou cultivo espiritual. É a mesma coisa. Não há distinção, não há diferença. Você não tem que ser pastor de tempo integral, apóstolo, profeta, evangelista, mestre, para semear e ver nascer uma semente espiritual de Deus no coração de uma pessoa. Não, nós não precisamos ser pessoas cultas para fazer isso. O segredo é simplesmente plantar. O segredo é simplesmente compartilhar o Evangelho e nada mais. Ou seja, qual é o segredo? Não tem segredo. Não há nenhum segredo. Não tem segredo para a gente encher essa igreja, queridos. Não tem segredo para a gente encher essas primeiras 140 cadeiras que estão aqui. Não tem segredo. Não há segredo.
simplesmente, eu preciso neste ano de 2023, sair daqui, e alguns de vocês talvez vá para um restaurante, outros talvez vai para a casa de um familiar, ou talvez você vai para um outro lugar. Tenho certeza que lá no restaurante, ou na casa do familiar, ou em outro lugar, tem alguém que ainda não recebeu a planta, a semente, ou melhor, no coração. E onde a gente estiver, em qualquer tempo, nós precisamos plantar essa semente. É simplesmente, queridos, isso não tem segredo. Sabe como? Do seu jeito, com a sua personalidade, do jeitinho que você é, plante semente. Se você é extrovertido, plante semente brincando, sorrindo. Se você é extrovertido, plante semente extrovertido, não importa, porque o poder não está no seu jeito, está na semente da palavra. Você não pode ter, queridos, ser uma pessoa, eu vou repetir, tão instruída, tão eloquente na sua apresentação com mais ninguém. Não é isso que vai mudar a vida das pessoas. Plante sementes no colo do coração das pessoas e ponto final. Amém? E ponto final. Eu quero concluir, queridos, nessa manhã, essa ministração, e nós vamos continuar com isso, com essa questão de sermos pais espirituais, mães espirituais, que plantam semente, faz a diferença na vida das pessoas. Sendo assim, então, eu quero, como eu disse, concluir. Primeiro passo para ser um pai espiritual, qual é? Qual é? O primeiro passo para ser um pai espiritual é plantar semente. Só plantar semente. Compartilhe com a família, compartilhe com os parentes, compartilhe com os vizinhos, colega de trabalho, com estranho, a tempo, fora de tempo, debaixo de chuva, de sol, não importa. Muitos, queridos, não plantam as sementes do Evangelho porque estão esperando as condições perfeitas, ficam esperando o momento certo, e o livro de Eclesiastes diz qual é o momento certo. Vamos ler Eclesiastes 4, nós vamos aqui, indo de verdade aqui para os finais, quero ler uns 3 versículos só, e nós vamos para casa nesta manhã. Olha o que diz o texto de Eclesiastes 4, Eclesiastes na verdade 11, versículo 4 em diante, diz assim: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, e nem sabes se formam os ossos no ventre da qual está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retire a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, e se esta, aquela, ou se ambas, igualmente serão boas. Meu pai, ele nos ensinou isso: filho, nunca fique esperando as condições do tempo para plantar, porque se isso acontecer, um dia tem sol, um dia tem chuva, um dia tem frio, um dia tem calor. Ele disse: se isso acontecer, você nunca vai plantar. E aqui diz o texto: quem observa o vento nunca planta. Esse versículo, queridos, ele ilustra uma verdade incrível, que primeiro nós precisamos compreender algo: devemos plantar a nossa semente em todo o tempo. Em todo o tempo. Seja em condições favoráveis ou não, seja com vento ou não, com nuvem ou não, seja com ela ou sem ela, seja de manhã, de tarde, de noite, não encolha a sua mão. O texto, na versão que eu li, ele diz assim: semeia a tua mão, olha, não retire a tua mão. Tem uma versão que diz assim: não encolha a tua mão, ou seja, plante o tempo todo, esteja jogando a semente, lançando a semente, tempo e fora de tempo. Plante as sementes do Evangelho que lhe foi confiado. Pais espirituais semeiam. Eu vou parar por aqui. Nós vamos continuar. Eu queria que você se colocasse de pé, por favor. A irmã Dinalva esteve orando no início, para que Deus possa nos trazer vidas, gerar as vidas, ganhar as vidas. Nós começamos essa pregação orando, e eu quero terminar ela orando.
E eu gostaria que nesse momento você assim, diante do Senhor, fechasse os seus olhos e pedisse ao Espírito Santo: Senhor, este ano de 2023, eu quero ser um pai espiritual. E para isso a primeira coisa que eu tenho que fazer é plantar semente. Dai-me habilidade, ousadia, direção. Ensina-me como fazer isso. Essa é a oração que eu gostaria que nós fizéssemos nesta manhã. Peça ao Espírito Santo: Espírito Santo, eu quero ser um pai espiritual. Eu quero ser uma mãe espiritual, que vai cuidar dos discípulos, que vai gerar os discípulos. Mas para isso eu preciso, Senhor, plantar sementes. E nesta manhã eu peço, eu oro, eu clamo, eu imploro a Ti, Senhor. Dai-me direções, dai-me ousadia, ajuda-me a cumprir a grande comissão, plantando sementes incorruptíveis da palavra, sementes que não morrem, sementes que vão germinar. Senhor, onde eu estiver, na minha casa, na casa dos meus amigos, dos meus pais, familiares, vizinhos, estranhos, no banco, na rua, no mercado, onde eu estiver, ajuda-me a plantar sementes incorruptíveis, lançar essa palavra viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, aquela palavra que entra no coração das pessoas, ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medula, aquela palavra que é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Deus, a Tua palavra só fará isso na vida das pessoas, quando nós sermos esses elementos humanos a semear, lançar a palavra. E em nome de Jesus, que nesta manhã venha, Senhor, uma graça sobre nós, como em Segeque São José dos Campos, para que nós e aqueles que estão nos acompanhando possam receber da parte de Deus essa graça do Senhor, de nós não olharmos para as condições favoráveis para plantarmos sementes, mas em todo tempo, Senhor, nós sermos esses homens e mulheres semeadores, semeadoras da semente incorruptível da palavra de Deus. Eu creio que este ano nós veremos, Senhor, esses espaços, esses lugares cheios, mas para isso ajuda-me a plantar sementes da palavra de Deus, em nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar cada um aqui nesta manhã, para que em Teu nome nós possamos sair daqui, Senhor, com essa palavra queimando no nosso coração, e que ela seja colocada em prática. Não apenas sejamos ouvintes, mas praticantes dela. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Diga à pessoa que está ao seu lado: você é um, ou uma, claro, né? Semeador de sementes incorruptíveis. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe.